Fala pessoal, estamos de volta com o nosso Papo de Polícia, nossa resenha da operacionalidade. Esse programa que daqui a pouco eu vou falar a amplitude que tem ganhado. Antes de antecipar qualquer questão nesse sentido, vocês já sabem o que eu vou fazer. Quem assiste o Papo de Polícia já sabe o que eu faço aqui habitualmente, mas falando sobre isso, sobre repercussões, sobre amplitude, eu quero daqui a pouco também apresentar o nosso convidado especial de hoje, mas, obviamente, fazendo aquilo que a gente sempre faz em todo o preâmbulo do Papo de Polícia. Que é o quê, pessoal? Agradecer a ele, ao Senhor de todas as coisas, ao Senhor dos exércitos, ao nosso general, nosso Deus, nosso Pai, que na sua infinita misericórdia nos concede o dom da resiliência, da resistência e, sobretudo, nos derrama misericórdia dia após dia, além de bênçãos sobre bênçãos. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por tudo, Pai, que tem nos proporcionado em diversos projetos, mesmo sem merecermos, Pai. Sendo miseráveis, os mais pecadores que somos, o Senhor ainda nos cobre com seu amor e nos faz mais felizes. E é por isso que eu faço questão de honrar, glorificar, dignificar e exaltar o seu nome. Em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os cantos. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo projeto Papo de Polícia. Muito obrigado, Pai, por proteger esses heróis da sociedade, por proteger quem nos defende, Senhor. E acima de tudo, Pai, te peço que continue nos concedendo toda a honra de graças, toda a honra de misericórdia, toda a honra de glória e paz para que possamos continuar levando seu santo nome, não só através do Papo de Polícia, mas em todos os nossos projetos. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez tendo a oportunidade de levar o seu santo nome e enaltecê-lo. Em nome de Jesus, amém, Pai. E agradecendo a ele também por duas novidades hoje. A primeira delas: o Papo de Polícia agora conta com 1.000 inscritos no YouTube. E você que ainda não foi lá no canal Cantelmo Advogados e se inscreveu ou assistiu os episódios anteriores, corra, não perca tempo. Vai lá, curta, comente, compartilhe, enfim, deixa a sua sugestão e deixa a sua crítica. E a propósito, acerca de crítica, eu quero agradecer a você que tem criticado bastante o Papo de Polícia. Sobretudo você, e quem sabe, que vive aí falando, mas o que esse Cantelmo tá lançando Papo de Polícia? Esse cara nem é polícia mais. Obrigado, irmão, porque esse tipo de comentário é que me dá força para seguir em frente e estar aqui todos os dias pensando e repensando metodologias e projetos dessa forma. E projetos para levar palavra de sobriedade, enaltecendo o nome daquele herói que realmente merece. Porque, de fato, eu não sei se você merece, mas eu te agradeço por você estar preocupado se eu sou ou não sou polícia e estou aqui falando de polícia. Mas uma coisa eu te afirmo, irmão. Sangue de polícia corre aqui. E o dia que você tiver um terço da minha história, vem aí, sente aqui e conte ela. Tá joia? Mas eu acho que vai demorar. Talvez nem tenha, porque você vai reformar e não vai conseguir viver a intensidade do que eu e meus cangas vivemos na polícia. Muito obrigado por seu comentário e continue assistindo o Papo de Polícia, porque eu tenho certeza que em algum momento serve para contribuir com uma série de skills ou sentimentos que você tem aí. Tá certo? Muito obrigado. E para você que curte, que é entusiasta do Papo de Polícia, muito obrigado também. Continue nos prestigiando. Batemos 1.000 inscritos e vamos ao infinito e além. Porque hoje também batemos a marca de 1.000 atendimentos, 1.000 processos no projeto Advogado de Polícia, no nosso Cantelmo Team, com 87,3% de resolutividade. É isso mesmo. Uma conta rasa de 870 heróis salvos. Esse é o nosso propósito, defender quem nos defende. Então eu quero agradecer a todo o Cantelmo Team pelo empenho, meu time maravilhoso, essa turma que não mede esforços para rodar os 853 municípios do estado de Minas Gerais e Brasil afora para defender esses heróis da nossa sociedade. Muito obrigado, turma do Cantelmo Team. E como eu não sou protagonista de nada aqui, chega de coré-coré, preto no branco, sem pegadinha, eu já vou logo apresentar quem tá aqui hoje, porque o Papo de Polícia aqui hoje é de peso. Eu tô com esse Invisalign aqui, turma, não repara não, mas uma hora vai dando uma engasgadinha aqui, beleza? Não que os demais não tenham sido de relevância. Todos que passaram aqui nos 25 episódios anteriores são de extrema relevância para a história da polícia e também para toda a segmentação que nós trouxemos aqui. Polícia Militar, Polícia Civil, doutora Cristina, delegada da Polícia Federal que veio aqui, são importantíssimos para nós e para a história do Papo de Polícia. Mas hoje eu tenho a honra de receber aqui pela primeira vez um parlamentar estadual, é isso mesmo, um deputado estadual, que compõe uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que tem uma história, uma trajetória significativa, maravilhosa e relevante nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais e que eu já percebi aqui que tem um perfil parecido com o meu. Eu trouxe aqui hoje ninguém mais, ninguém menos do que o nosso deputado estadual, Cabo Cristiano Caporeira. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e por aceitar o meu convite, irmão.
Berlink, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom poder conversar a respeito das minhas origens, né? Já que sou cabo da Polícia Militar. Parabéns pelo seu trabalho, principalmente em relação a advogado de polícia. Eu, na condição de policial, quantas vezes precisei de bom suporte jurídico e fiquei na mão, né? Infelizmente, muitos policiais acabam necessitando desse tipo de serviço e ficam desguarnecidos, porque existem poucos profissionais especializados nas questões de polícia, que são muito específicas e necessitam realmente de uma atenção diferenciada. Parabéns pelo Papo de Polícia, pelo podcast. Desejo muito sucesso e espero voltar outras vezes. Ô, meu irmão, que isso, cara. Você pode ter certeza que a casa aqui é sua a partir de hoje, a partir de então. A hora que quiser vir, tiver algum tema lá que queira tratar, que queira dar repercussão, que queira dar amplitude. Independente também disso, se quiser vir aqui trocar uma resenha comigo de polícia, lembrei de circunstâncias XYZ lá de 2000 e tanto. Vamos conversar aí, Cantelmo, vamos falar, vamos. Cara, eu quero te pedir desculpa por esse desabafo aqui, mas é porque as pessoas às vezes enxergam determinados projetos da maneira deturpada, de uma maneira tangenciada. E isso aqui, cara, foi montado com o maior carinho do mundo. Eu faço isso aqui, Caporeso, por hobby, irmão. Porque eu gosto de falar de polícia. E querendo ou não, se a gente partir do pressuposto técnico legal da coisa, quando a gente pede baixa das fileiras, que é o meu caso, você não deixa de ser militar. O artigo 138 da Lei 5.301 de 1969, que é o EMENG, que é o Estatuto dos Militares dos Estados Unidos, fala que quando o militar pede baixa do serviço ativo, ele é transferido para a reserva não remunerada, sabe? Então, além de sentir isso nas minhas veias, eu ainda consigo fundamentar um contraponto técnico que me dá a condição aqui de falar de polícia ainda. Então, eu te peço desculpas por esse desabafo aqui. Não, mas eu quero fazer um acréscimo em relação ao que você está falando aí. O que é ser policial, de verdade? Porque se tem algo que você sabe muito bem, eu também sou formado em direito, é que existem coisas que são de fato e tem coisas que são de direito. Um pedacinho de papel falando, olha, fulano de tal foi aprovado em um concurso público e agora é soldado da Polícia Militar. Cara, isso aí é uma condição de direito, porque existe um documento público colocando a pessoa ali na condição de policial. Mas, olha só, recentemente um colega meu, no sul de Minas, teve o estabelecimento dele invadido por um vagabundo que ele havia prendido por tráfico de drogas, e esse cara o ameaçou na frente de sua família e tentou investir contra ele. Se deu mal, muito mal. Ótimo. Tomou um cacete. Esse colega cobriu ele na porrada. E aí ele ficou todo arrebentado, né? Normal, ele apenas se defendeu. Quando o cara parou de bater, o sujeito parou de apanhar, né? É realmente um caso claro de legítima defesa, mas... Pô, teve contato, teve soco, teve chute, teve tudo, o cara se machucou muito. E aí, quando a guarnição chegou lá, o relato que esse policial deu pra mim, é colega de turma, CTSP 2009, deu pra mim foi o seguinte, que os policiais chegaram lá e ficaram com medo de colocar a mão no vagabundo, porque tadinho, tava machucado demais. Então, assim, tem gente que usa a farda, mas que não tem a polícia na veia. Não tem a polícia no coração. Tá com dó de vagabundo? Tá com medo de processo? Se tá com medo de processo, não entra na polícia. Entendeu? Por quê? Só tem um destino. É melhor ser julgado por um homem lá de capa preta do que carregado por 6. Na polícia, se você não tiver essa mentalidade, você morre. Entendeu? Então, se você tem medo de tomar processo, pede baixa. Sai da polícia, vai fazer outra coisa. Porque, infelizmente, a gente sabe que o respaldo jurídico para o policial trabalhar no Brasil é precário. Muitas vezes a gente acaba colocando o nosso na reta para poder defender a sociedade. Na verdade, a maioria das vezes. E ou você faz isso, ou então você vai estar colocando a tua vida em risco. Você vai estar colocando em risco a vida do teu companheiro de guarnição. E isso pode acabar muito mal. Ô, cara, é tão interessante isso que você tá falando, que... assim, do ponto de vista empírico, velho, a minha caixa box na polícia, a minha pasta funcional, na verdade, são 47 caixas box numa sala, metade dessa aqui lá no CGDoc, no Centro de Gestão Documental. Uhum. Porque eu nunca tive medo de informar, não, sabe, irmão? A gente é quase contemporâneo, cara. Eu sou do CTSP 2007. Caramba. Eu sou 143. Eu sou 150. Ah, então tá pertinho, pô. Então tá na mesma perspectiva de contemporaneidade. E aí, velho, é o seguinte. Informar é pra gente mesmo. Informar é pra gente mesmo. Agora é o seguinte. Venhamos e convenhamos. Eu acredito também que o sistema de perquirição, o sistema de averiguação da polícia deveria ser um tanto quanto mais profundo e mais pautado por aquilo que ela prega. Vou te trazer um exemplo aqui, velho.
Caso Paineiras, você deve ter visto a repercussão. 2 militares, o cara no chão, rolou com os caras, com os militares, etc e tal. Cara, aquilo ali tá previsto no manual técnico profissional. Total. A PM vai lá, me abre o inquérito policial militar, e um tenente emocionado conduz o trem pró-mídia, conduz o trem pró-respaldo social de quem não precisa de respaldo social da PM, que é gente de mal, porque o cara que parte pra cima do policial militar, pra mim, não é do bem. Tem que se fuder. Tem que se fuder. E indicia os caras. Indicia o cara. Porra. Isso porque o que tá indiciado, o cabo, saiu de uma cidade distante pra dar cobertura pro soldado que tava sozinho no sábado à noite na cidade lá, velho. Coisa que eu já, inclusive, apresentei um projeto de lei na Assembleia Legislativa contra o policiamento unitário. Policiamento unitário não pode existir num país como o Brasil. Que o polícia senta o dedo no vagabundo e o policial vai preso, o vagabundo vai pro hospital depois, né? Se sobreviver, fica liberado. Então, é um contexto completamente absurdo. Eu já passei por isso. Eu estive em uma situação em que um vagabundo pegou uma faca, partiu pra cima de um sargento comandante meu, colega meu, tinha 5 polícias na ocorrência. Só eu puxei o dedo pro vagabundo. Por quê? Porque o dedo do policial tá pesado demais. O cara fica ali com medo de perder o sustento pra tua família, de ir preso, de perder a farda. Então é uma situação difícil, porque as pessoas que assistem aqui esse podcast, que são paisanos, pessoal civil, não entende que o direito penal que nós respondemos na condição de policiais militares é totalmente diferente. Olha, o pessoal fala, não, a lei penal no Brasil não funciona. Isso é verdade em parte. Não funciona a lei penal ordinária. Porque a lei penal militar funciona, é rígida e muitas vezes até mesmo injusta contra o servidor. Desproporcional e desarrazoado. Total. Cara, eu gostei do nosso início aqui, gostei dessa preliminar aí, cara. Mas vamos lá. Daqui a pouco a gente volta nisso. Rapidamente, Caporeso. De onde vem o Cristiano Caporeso? Onde está e pra onde vai? Sua origem, irmão. Conta um pouquinho da sua história pra nós aí. Cristiano Caporeso é filho de uma nordestina, descendente de holandês, lá do Rio Grande do Norte, e de um imigrante italiano. Nasci no sertão do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Currais Novos. Fica na região do Seridó. O sertão, quando chega no Rio Grande do Norte, recebe o nome de Seridó. Passei muita dificuldade na minha vida, eu gosto de falar isso, não com vitimismo, tá? É porque eu sou um cara conservador, de direita, bolsonarista, né? Tem gente que fala que sou de extrema direita radical. Eu acho que tentar me colocar nessa caixinha é muito pouco. Eu acho que não tem o espectro direitista suficiente para me colocar, porque eu tô acima do extremo. Eu sou totalmente de direita, tenho nojo de esquerdista, tenho nojo de comunista, tenho nojo de quem passa a mão na cabeça de bandido, e eu tenho moral para falar. Porque esses caras tentam o quê? Se auto-intitular como representantes de pessoas como eu, que era nordestino, pobre, eu recebia Bolsa Família. Até os 17 anos de idade eu não tinha água encanada na minha casa, eu tomava banho de cuia. Eu ia em um carro de boi com 2 tambores de 200 litros pegar água no poço para poder beber, eu e minha mãe, ao decorrer da semana, tomar banho, lavar a louça, né? Tudo dependia disso. Então, assim, para alguém chegar numa tribuna, um cara de esquerda, provavelmente esquerda caviar, filhinho de papai, que nunca soube o que é dificuldade na vida, e falar assim, não, o jovem, quando ele rouba, é porque ele é pobre. Ele não tem condição. Então ele pega a educação que minha mãe me deu, que nasceu, viveu e morreu pobre, nunca pegou um centavo que não fosse dela, e joga na lata do lixo, irmão. Entendeu? Joga na lata do lixo. Por quê? Porque eles vinculam a pobreza à falta de caráter. Os maiores bandidos desse país são pessoas abastadas financeiramente e que roubam de terno e gravata. Inclusive, dizem até que tem bandido rico que chegou à presidência só com 9 dedos na mão. Cara, isso é importante a gente ressaltar, porque é o seguinte, velho, sem histórias tristes mesmo. Eu sou periférico também, sou nascido e criado na periferia aqui de Belo Horizonte. Sou favelado, irmão, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Mas isso não é predicado próprio para eu tangenciar moral, idoneidade e honestidade. Isso não é pedido de licença. Não posso usar isso como subterfúgio, pedir licença para fazer algo errado, né? E a gente também não pode jamais tentar relativizar uma condição precária em detrimento da moral. Com certeza. E é o tipo da coisa. Se eu pegar aqui esse microfone e falar que porque eu tive uma infância difícil, uma adolescência, alguma coisa desse tipo, e tentar falar assim, não,
Nossa, como eu sofria, eu era tão triste. Eu vou estar mentindo. Eu era muito feliz vivendo a vida que eu vivia. Você não tem como sentir falta daquilo que você nunca possuiu, entendeu? Verdade. Então, assim, eu estava satisfeito vivendo lá no Nordeste e por um motivo inesperado eu acabei vindo para Brasília, servi o Exército em Brasília. Através do Exército, fiquei sabendo da prova da Polícia Militar de Minas Gerais, prestei o concurso em 2008 na cidade de Unai, fui lá, aprovado, formei no CTSP em 2009 e então começou uma verdadeira relação de amor para com Minas Gerais. Eu sou apaixonado por Minas nos mais mínimos detalhes, mas principalmente pelas riquezas humanas. Quando eu cheguei para morar em Unai, eu tinha um edredom para colocar no chão e poder dormir e uma caixa para guardar minhas roupas. Quando os meus vizinhos lá ficaram sabendo disso, em um dia arrumaram fogão, arrumaram cama, arrumaram armário para mim. Cara, a hospitalidade, o espírito humano do povo mineiro é uma coisa incrível. Fora do comum, Tem que tirar o chapéu, Fora do entendeu? comum. Sou casado com uma mineira, tenho 3 filhos, 2 nascidos no sul de Minas, na cidade extrema, e uma agora nascida em Uberlândia, que é realmente a cidade que mais me acolheu. E eu sou filho politicamente de Uberlândia. Não existiria o político Caporeso sem Uberlândia. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Tanto que dos 52.168 votos que eu tive, mais de 26 mil foi dentro de Uberlândia. Ou seja, pouco mais da metade. Então eu tenho uma gratidão muito grande por essa confiança, né? Já falei, né? Da onde eu vim. Falei como que fui para a Polícia Militar. Comecei em Unai, depois servi aqui por 6 meses na 12ª Companhia do Barreiro, no Vale do Jatobá. 41 Batalhão. Depois fui para o sul de Minas, região de Pouso Alegre, onde trabalhei muito tempo em Munhoz. Fiz faculdade extrema, onde me formei em Direito. Trabalhei em Borda da Mata. E aí, trabalhando como cabo da polícia em Borda da Mata, eu conheci o trabalho de 2 pessoas que mudaram para sempre a minha história. O primeiro é o Bolsonaro, que na verdade eu já conheci o trabalho do Bolsonaro desde 2007, quando eu servi o Exército em Brasília. Mas eu o conheci pessoalmente na visita que ele fez ao sul de Minas em 2018. E eu me voluntariei para trabalhar na segurança dele, né? E, inclusive fui perseguido por causa disso, porque na época o governador era o Fernando Pimentel, terrorista, né? Eu acho que não existe ex-terrorista, né? Então, o terrorista Fernando Pimentel. Pior governador da história de Minas Gerais. E a pessoa que estava à frente... Sofri no período do governo Pimentel. O meu pedido de baixa da polícia foi em razão do comando que o governador Fernando Pimentel escolheu. E não tem dificuldade de falar nome não, aqui não. Eu pedi baixa da polícia por causa de Albert Figueiró e André Leão. Qual desses 2 caras? Olha aí. Então eu estava lá no sul de Minas. Cara, deixa eu só te pedir uma licença rapidinho e mandar um abraço Claro. aqui pra turma de Unai. Você me fez lembrar Sim. aqui de gente que eu gosto demais lá, cara. Quero mandar um abraço pro Adnan José Braga. Adnan, um abração, meu caro. Não sei se você acha que você reformou, você deve estar na reserva altiva. Não sei se você lembra dele lá. Pra Rosinha, pra Daniane. Tem uma turma aqui, ó. Pro Renato, pra Meriane, pro Claudinho, pro Eustáquio. Eustáquio, um abração pra você, viu, cara? Tá na reforma, tá na reserva altiva aí. Um abração pra essa turma toda. Pro Isaías, seu irmão. Pro Ézio, Tenente Ézio de Unai, um abração, viu, turma? Desculpa, viu, cara? Cara, eu conheço tanta gente, tanto polícia em Unai, colega de turma, que se eu tentar citar aqui, vai ter gente ficando chateada que eu não vou lembrar de todo mundo. Então já peço perdão aqui. Você não. Aí é o seguinte, no sul de Minas teve uma ordem na época, não foi uma ordem escrita, foi uma ordem apenas falada, né? Dizendo o seguinte, que não era nem mesmo para os militares que estivessem na rota em que o Bolsonaro passaria, prestar continência para ele. E aí você pensa que eu me coloquei na condição de segurança voluntário, estando na ativa. E fiz a segurança dele, levaram meu nome para a corregedoria, tentaram meter os ferros lá, não conseguiram, porque eu nunca misturei uma coisa com a outra. Eu sempre escrevi a respeito de política com o nome de Caporeso, mas na polícia o meu nome era Ferreira. Eu fiquei pouco tempo com o nome de Cabo Caporeso na polícia. E olha só, né, por causa dessa viagem do Bolsonaro lá, ao sul de Minas eu conheci o Júnior Amaral, o Cabo Júnior. Da minha turma de soldado, Geraldo Olha Júnior aí, Amaral. Geraldo Júnior Amaral, esse cara mesmo. E esse cara... Abraço pra você, viu, irmão? Tamo junto, CTSP 2007. Esse cara é um irmãozão que eu tenho. E quando foi eleito deputado federal, ele me trouxe para Brasília para trabalhar com ele. Então, eu fiz parte aí da equipe de segurança do Bolsonaro em 4 situações. Infelizmente, a última delas foi em Juiz de Fora, Ah, você tava quando lá? ele foi esfaqueado pelo Adélio Bispo, né, ex-membro do PSOL,
Então a gente tá falando de um ataque praticado por um cara de esquerda. Essa turma do amor. A turma do amor enfia faca na barriga dos outros. É muito interessante essa hipocrisia. E, cara, quando ele tomou a facada, eu fui no ombro dele, bati a mão no ombro dele, capitão, ele olhou assim pra cima, o rosto dele tava sem sangue. Eu já peguei muitos casos de esfaqueamento na polícia. Eu vi realmente que ele estava prestes a morrer. Eu vi que a situação era extremamente grave. E ali, eu fui, saí de perto, ajudei a fazer uma corrente humana para isolar a população, que a população estava ali querendo abordar o Bolsonaro, ver o que estava acontecendo. Então a gente fez esse cordão de isolamento e o pessoal da Polícia Federal, que nessa ocasião estava responsável pela segurança primária, colocou o presidenciável, né? Então presidenciável Jair Bolsonaro dentro de uma viatura que o levou para Santa Casa de Misericórdia em Juiz de Fora. E naquele dia, por que eu tô contando desse fato específico? Foi o dia que para mim eu realmente nasci politicamente. Porque eu falei, olha, bando de filho da puta, bando de assassino safado, tentaram matar o cara porque eles sabiam que não podiam ganhar dele. Mas pode ter certeza, isso eu falei para mim, né? Eu falei para mim mesmo, não falei pro Bolsonaro, eu falei para mim mesmo. Capitão, pode ter certeza, nós vamos fazer a tua campanha. Eu vou fazer a tua campanha a partir de hoje. E, cara, eu fui pra rua todos os dias. Pedi voto pro Bolsonaro. Todos os dias. Caí de cabeça. E acabou que eu tô até hoje nisso, né? Fui trabalhar com o Júnior Amaral em Brasília. De lá, fui para um escritório parlamentar em Uberlândia. Me apaixonei por Uberlândia. O povo de Uberlândia também correspondeu à minha paixão e me fez vereador. E depois, agora, já com votos de 615 municípios de Minas Gerais, consegui alcançar uma cadeira no Parlamento Mineiro. Votação expressiva, hein, cara? De 832 Sim. municípios. 832 não, 35. 853. 853 municípios. 853 municípios. Pô, cara, 615? 615 municípios eu fui votado. Primeira vez. Primeira vez. Cara, e aí? A história de operacionalidade, antes da história de representatividade. Você tem alguma história que você pode contar? Porque o que acontece na viatura fica na viatura. Eu sei disso e a gente tem que selecionar aqui e pensar aquilo que a gente vai falar. Mas se tiver alguma que... Cara, eu tenho tantas que é até difícil selecionar. Eu já contei do tiro que eu dei no vagabundo, né? Qual que é uma que tá me pegando foco melhor? Essa aqui, ali? Essa daqui. Então tá. Isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra pegar na câmera. Cada cicatriz dessa é o dente de um vagabundo que eu arranquei na porrada. Boa. Então... Pô, velho. Sempre no estrito cumprimento dever legal, tá bom? O que eu falei com vocês que tinha alguma coisa em comum entre eu e esse cara aqui? Eu sou sensitivo nesse sentido. Aqui, irmão. Aqui. Esses três aqui, ó. Petrovale, Betim. Aqui, ó. Acho que eu já contei essa história aqui em outro episódio aqui, velho. Peguei o cara também. Fui lá buscar o cara dentro da casa dele. Falou, não tem homem que me tira daqui de dentro. Não. Falei, sangue. Nossa sangue, meu irmão. Você não fala um negócio desse não, velho. Mas, cara, e aí? Representatividade, irmão. O que você tá sentindo aí de mandato? Como é que tá sendo a vida de parlamentar estadual? O que você tem aí de perspectiva de futuro? Quais são os seus projetos? O que você tá pensando aí com o seu time, cara? Cara, primeiramente, a pauta mais importante pra mim é a pauta do conservadorismo. E a outra pauta, para mim, extremamente importante é da segurança pública, porque eu sou oriundo da classe, né? Sei que se dependesse da polícia militar especificamente, ou da segurança pública como um todo, eu não teria conseguido essa cadeira. Essa cadeira, eu devo ela não ao voto classista. Eu acho sempre bom lembrar isso. Frisar isso. Eu devo essa cadeira que eu tenho aos conservadores que acompanharam meu trabalho político em defesa do conservadorismo e lá me colocaram. O que eu faço para a segurança pública, eu faço por amor. Eu faço porque eu acredito na classe. É claro que eu tenho eleitores que são da polícia. Sim. Eu conheço a realidade e tudo o que eu puder fazer para apoiar a polícia militar, eu farei. Em todos os sentidos. Desde essa questão da recomposição das perdas inflacionárias, que é extremamente importante e que eu vou lutar com unhas e dentes para conseguir uma construção junto ao governo, para que a polícia tenha esse reconhecimento que nada mais é do que é de direito. Olha, nós já tivemos aqui recomposição de perdas inflacionárias para o Poder Judiciário. Sim. Já tivemos para a Defensoria Pública. Sim. Agora, o governador não apenas fez uma recomposição, como deu um aumento real de 150%. Então, por que não pode ser aprovado esse 35%, um pouco mais de 35%, para a segurança pública? É o mínimo de reconhecimento. Nós estamos vindo de um período de pandemia onde o serviço público e a maior parte dos serviços parou. A polícia não parou.
Se a polícia parar, a sociedade vira um caos. O que separa a nossa sociedade virar um caos é a polícia. Porque se for depender da nossa lei, apenas, especificamente, né, não apenas porque o policial ele é um cumpridor da lei, um aplicador da lei, não é isso. A verdade é que se depender só da lei, sem a polícia, esse país vai pro buraco. Verdade, verdade. Irmão, já que você tocou nesse ponto, relacionado à recomposição salarial, recomposição das perdas inflacionárias, na verdade, eu queria chamar a atenção, eu não queria que o papo tangenciasse para esse tipo de vertente, mas enfim, você acabou tocando nesse ponto e eu acho que é importante a gente conversar um pouco sobre isso. Cara, você falou aí de período pandêmico. É uma questão que pode parecer ínfima nesse momento, Capores, mas eu trato como importante e um tanto quanto sensível, que é o seguinte, velho, a galera inteira se doou no período pandêmico. Galera da polícia, do bombeiro, acima de tudo, enfim. E no aspecto disciplinar, velho, o prazo prescricional de todos os processos administrativos foi suspenso em razão de um decreto do governador. Tô te falando isso por quê? Porque eu sei que você tem uma articulação muito forte e que você tem a capacidade técnica para compreender uma propositura nesse sentido e levar um lance desse à discussão. Cara, não faz sentido um decreto suspender prazo prescricional e militar ser sancionado disciplinarmente durante o período da pandemia. Não, isso não pode acontecer. E tá acontecendo, cara. E tá Aqui, acontecendo. Nós temos um projeto encaminhado para a Assembleia, via OAB, o presidente, que talvez tenha que chegar nas suas mãos para você partidarizar isso e trazer como uma bandeira, e é um projeto que não pode nascer com visto de origem, tem que ser um projeto executivo, que é a alteração da Lei 14.184, que trata dos processos administrativos no âmbito do Estado de Minas Gerais, que ela foi modulada via decreto, e não poderia ter sido modulada via decreto do governador atingindo os militares, e tem militar aí sofrendo sanção, cara, prescrita. Prescrita. Pode apresentar isso daí pra mim hoje, tá? Tô com o Vanderlei aqui, que é assessor meu. Me ajuda também nessa parte jurídica. É um cara autodidata, não é formado em direito, mas tem muito conhecimento jurídico. Demais, né? Conhece. Então, assim, a gente vai pegar e já dar uma analisada nesse projeto. Se for o caso, eu mesmo irei tomar autoria, se você não se importar, Que esse isso, projeto irmão? e apresentar lá. O projeto é seu. A partir de agora, então. Tá certo. A gente só levou a ideia, entendeu? A gente tentou, na verdade, cara, criar um processo endógeno. Nós tentamos construir um processo endógeno. Sentamos com o Piassi, quando ele era diretor de recursos humanos. Piassi, situação é essa, cara. Vamos fazer de dentro para fora. Por quê? São Paulo já fez, Rio já fez. E não só nesse sentido, sabe, cara? Aí nós levamos um outro projeto lá também que tem uma perspectiva classista para nós advogados, que é o seguinte: recesso forense nos processos administrativos. A gente entra de férias 19 de dezembro, PAD, corta de 80. Natal, Réveillon, férias de janeiro, não tem. Rio de Janeiro e São Paulo já funciona assim, cara. Os caras estão anos-luz à nossa frente. E aí, além desse projeto, nós levamos esse da questão da prescrição no período da pandemia. E aí o Piazza fez um esforço de compreensão, tentou e tudo mais, mas enfim, acredito eu que o comando geral da época não entendeu qual era, talvez, o background dessa questão e tratou como uma circunstância pura e simplesmente de cunho disciplinar e que não pode gerar uma instabilidade nos princípios da hierarquia e disciplina em razão de uma alteração dessa, né, da Lei 14.184, etc. Então, enfim, tá aí, irmão, tá com você, faz o que você achar melhor. E se precisar do meu apoio, desse menino de quarta série de grupo aqui, você pode contar comigo pra qualquer coisa, velho. Beleza. Pra qualquer coisa. Tô à disposição também. Irmão, e aí, cara? Conservadorismo atrelado à pauta de segurança pública. O que você pensa, cara, nesse sentido? O que você tá pensando aí? Eu penso que é fundamental a questão do conservadorismo em relação à segurança pública. Por quê? O conservador, ele entende o valor da nossa liberdade. Ele sabe que direitos, como a liberdade, eles são dificilmente conquistados ao decorrer dos anos, ao decorrer da história, mas são facilmente derrubados. Então exige um esforço muito grande de construção, enquanto que a parte de destruição é muito rápida. Como, por exemplo, agora, o que o Brasil está enfrentando em matéria de risco, né, o maior risco de sua história em relação à perda da liberdade de expressão através desse PL da censura. É um PL que um relator dele é um comunista do PCdoB, Orlando Silva. Eu quero saber o que um comunista tem para falar a respeito de liberdade, né? Qual que é a liberdade que ele vai defender? Da República Democrática Popular da China? É essa liberdade que ele quer? Eu acho engraçado, né? Porque esses caras da esquerda caviar,
eles são assim, eles falam muito bem da China, mas eles passam férias nos Estados Unidos. Por que não vai pra Cuba, que pariu? Né? Tinha que ir pra lá. Mas não, eles preferem ficar sempre no primeiro mundo. É fácil você ser socialista com Rolex. Uma imagem que eu sempre me lembro muito é de uma foto do Fidel Castro, que, insatisfeito em ter um Rolex, apenas ele usava 2 no braço. Ditador Fidel Castro, 2 Rolex no braço. É inacreditável a hipocrisia dessas pessoas. Então, o que é ser conservador? O conservador, ele entende que existe uma herança que lhe foi transmitida pelos seus antepassados através da tradição. E a nossa tradição, ela ensina o valor do policial, o valor dos militares. É por isso que em um país como os Estados Unidos, eu não sou aqui estrangeirista não, tá? Eu não troco o Brasil por nenhum país do mundo e não tenho síndrome de vira-lata. Eu não fico achando que o Brasil é um país inferior. Aí as coisas acontecem assim porque é o Brasil. Não. O Brasil não tá inferior aos Estados Unidos nem nada disso. Inclusive, o indivíduo médio norte-americano é o Homer Simpson. Os Simpsons é uma crítica à família média norte-americana. Então, você não é um padrão genial, não, que tem lá. É uma coisa muito próxima do Brasil. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, por uma questão cultural, porque o conservadorismo lá existe há muito mais tempo, eles não têm nenhum tipo de dificuldade em perceber que o servidor policial, que o servidor militar, ele é diferenciado em relação a todos os outros ramos do serviço público. É o único juramentado a defender a sociedade, se necessário for, com o sacrifício da própria vida. Então, assim, o que para o brasileiro é tão difícil de discernir, de falar assim, poxa, por exemplo, vai dar recomposição salarial para um, tem que dar para todo mundo. É claro que eu quero que todo servidor seja valorizado, mas espera aí, colocar aquele policial, aquele da segurança pública, como se fosse mais um, isso não é certo. Lá nos Estados Unidos, o servidor da segurança pública tem um tratamento diferenciado, a sociedade sabe disso. Eu fui comprar roupa lá uma vez, eu recebi 30% de desconto, porque na hora que fui apresentar a minha identidade ainda é aquela antiga da polícia. E em qualquer lugar do mundo o cara sabe que você é polícia, porque tem um polícia em vermelho gigante para a pessoa ler. O cara pegou minha identidade e falou, não senhor, muito obrigado pelo seu serviço, o senhor tem mais 30% de desconto. Eu falei, não, mas eu sou policial no Brasil, ele não importa. Obrigado. Por que nós não podemos ter isso no Brasil? Esse tipo de reconhecimento. Aqui te cobra 30% a mais. É perigoso. É perigoso. É perigoso. E então, assim, a gente tem que mudar isso. Isso aí a gente só muda através do trabalho cultural. E isso, o trabalho cultural, ele diz respeito justamente a essa esfera do conservadorismo, que não é uma esfera ideológica. Tem gente que pensa que o conservadorismo é uma ideologia. Ele não é. Ideologia é o comunismo, é o socialismo, é o liberalismo político. Liberalismo econômico não, liberalismo político é uma ideologia. O conservadorismo não. O conservadorismo é uma perspectiva diferenciada das coisas. É você fazer a leitura da sociedade e entender que ela funciona conforme uma lógica e uma determinada engrenagem. Então o conservador, ele não quer transformar a sociedade para enquadrá-la dentro de uma fórmula pré-concebida. Não, ele fala, a sociedade funciona assim, assim, assado, porque nós observamos e temos propriedade para dizer que pela tradição, pelo decorrer do tempo, é isso aqui que dá certo para a sociedade humana, enquanto as outras coisas não. Então é por isso também que o conservadorismo é um tanto quanto enfadonho em relação a outras perspectivas ideológicas. Porque é muito fácil ser comunista, cara. Me pega aí, tem gente que é comunista sem nem saber que é. É aquela máxima do professor Olavo de Carvalho. Se você não sabe a origem de suas ideias, você não sabe o poder que se exerceu sobre você e colocou essas ideias dentro de você. Então tá lá, nas primeiras páginas do Manifesto Comunista. Toda a história humana é uma história de luta de classes. Cara, você não precisa nem saber quem foi Karl Marx. Se você enxerga a humanidade como uma eterna luta de classes, onde a vida é um jogo de soma zero, que para você ganhar alguma coisa eu tenho que perder, você já é comunista sem saber disso. Mas perceba como é fácil você fazer uma leitura da sociedade dessa maneira. Porque você está pegando toda uma diversidade humana e aplicando dentro de uma fórmula pequena e preconcebida. E falsa, evidentemente. Entendeu? Agora, irmão, você falou sobre síndrome do vira-lata, eu gostei disso. Porque... Só um minuto. O Marco Túlio, se ele puder dar uma força com água aqui, porque eu bebo muita água. Dá uma moral na água aí, Marcão. Dá uma moral pra nós aí, Marcão. Valeu, obrigado, viu?
E nem precisa cortar isso aí não, viu? Pode deixar cortar de 80. Rolar. Pode deixar rolar. Aqui, você falou sobre síndrome de vira-lata, irmão. E isso me incomoda demais com relação à tropa. Galera, foi forjada e culturalizada para querer sempre o melhor pelo pior. Vou te explicar por quê. O melhor, eu quero ter a melhor representação política. Mas para ter o pior vencimento. Estou dizendo isso por quê? Porque nós temos história de representação classista em Minas Gerais, da tropa, desde 97. E desde 97, Caporeso, que os discursos são sempre os mesmos. E aí agora é claro que as coisas vão se reciclando, as pautas vão sendo aperfeiçoadas, inclusive com a oxigenação que pessoas como você trazem. Por quê? Porque a galera está sempre acostumada a querer o muito, recebendo o pouco. Digo isso porque tem muita gente que vem ganhando eleição ao longo dos anos aí com pauta de recomposição salarial. Sabendo às vezes que inclusive a pauta técnica é insubsistente politicamente. Tô te falando isso por quê, cara? Governo Fernando Pimentel, 2016. Parcelamento do salário, você lembra? Atraso e parcelamento. Inesquecível, eu vivi isso, né? Eu vivi. A pauta era o quê? Parcelamento e voltar a pagar no quinto dia útil. Todo mundo esqueceu de recomposição, porque desde 2012 que não tinha um aumento real. Uhum. Um aumento real. Porque o aumento que o Aécio deixou, aquele escalonado, veio para suprir uma carência também de tempos atrás. Uhum. E aí todo mundo esqueceu de recomposição e todo mundo começou a lutar pelo quê? Receber em dia. Sim. Cara, é muito pouco. É querer o melhor recebendo pouco. E aí agora nós temos uma pauta de recomposição que pra mim, cara, assim, é uma pauta pertinente? É. Muito pertinente. Há tempos essa pauta é pertinente. Mas já poderia ter sido dirimida há muito tempo atrás se tivesse um esforço de compreensão maior, inclusive por parte de outros parlamentares. Por exemplo, cara, não vou lembrar o número da lei agora. Uma lei editada pela Anastasia, que fala sobre a política remuneratória dos servidores do Estado. E no artigo 2º, no primeiro ou no 2º, não lembro, ele inclui os militares. Não sei se você já teve a oportunidade de ler essa lei do Anastasia, a lei estadual proposta pela Anastasia. E lá fala que é o seguinte, que a aplicação de recursos na política remuneratória estadual vai seguir a variação nominal de 55% da receita corrente líquida do exercício anterior. Sim, eu tô ciente. Você conhece essa lei? Sim, conheço. E o parâmetro utilizado nessa lei é um parâmetro também subsistente. Por quê? Porque nunca a variação nominal da receita corrente líquida vai ser superior a 55%, porque fere os 49,5% do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Uhum. E muita gente surfou nessa onda discursiva de recomposição até ano passado, sabendo que lá atrás tinha que resolver esse gargalo dessa lei. Uhum. Saca? E a tropa nunca enxergou isso, cara. A tropa, naturalmente, é alheia a essas questões jurídicas mais específicas, né? Não deveria ser. Não deveria. Não deveria ser. Ao passo que também quem representa deveria ser mais claro. Deveria ser mais transparente. E eu tô gostando disso por quê? Porque você chegou com uma roupagem distinta. Espero que você não me decepcione no futuro. Uhum. Porque eu tô acreditando demais. Chegou com uma roupagem distinta, irmão. Porque o que a gente tá acostumado... E eu não... mas esse cara nem polícia mais. Beleza, irmão. Tranquilo. Mas eu vivi polícia e vivi o ambiente político institucional da polícia. E eu conheço as narrativas. E a tropa precisa ter maior empoderamento cognitivo nesse sentido para entender, cara, que nem tudo que reluz é ouro. E começar a enxergar determinados caras como você, que estão trazendo uma indumentária de transparência. Porque senão, cara, vai ser mais do mesmo. Vai ser mais do mesmo pra tropa. Saca? Uhum. Não tô chamando a atenção disso porque você está aqui na condição de deputado. Não, tô chamando a atenção da tropa para buscar o que eu tenho percebido que tem buscado num movimento de aumento da capacitação política para enxergar determinados meandros. Sabe? Isso é importante demais, irmão. Importante demais. E é por isso que você foi eleito, talvez, não com uma base pura classista, eu tenho certeza disso. Uhum. Assim como o Júnior Amaral foi eleito também. Não, o Geraldo acho que nem usou cabo, né? Nem usou, acho que foi só o Júnior Amaral no nome da... Sim, agora foi. Foi só o Júnior Amaral. Só que na rede social dele é Cabo Júnior Amaral. Cabo Júnior Amaral. É.
Mas eu lembro que da primeira vez, 150 mil votos que ele teve. Foi quase 150 mil votos, não foi? Foi. Ou mais Foi de 150? foi mais de 150 mil. E, cara, não tem condição do cara ter 150 mil votos numa base política da Não, a tropa. base do Júnior foi o bolsonarismo. Sim. Foi sim. e é, né? Só que o Júnior, assim como eu, ele tem muito amor pela polícia. Ele está muito feliz dessa nossa parceria, porque eu fui eleito deputado estadual, justamente porque eu não poderia concorrer a deputado federal contra ele. Claro. Porque ele foi o cara que me encontrou, que acreditou em mim. Então eu teria que ser, no mínimo, filha da puta, um cachorro pra poder pegar. Não, cachorro não. Cachorro é um bicho legal. Eu tinha que ser um cara muito safado pra enfiar a faca nas costas dele e concorrer contra ele, entendeu? Então por isso a gente foi. E eu falo isso porque o pessoal de Uberlândia queria muito que eu saísse a federal. Mas eu falei, não tem a menor chance disso acontecer. E eu fui, fechei essa parceria com o Júnior e agora, recentemente, através do nosso mandato, a gente construiu um projeto de lei que ele não poderia aplicar se não tivesse colaborado com a minha eleição, a gente tivesse construído isso juntos, que é justamente para tentar trazer mais transparência para o Sismov. Top isso aí, cara. O projeto de lei que a gente apresentou. Top isso aí. Eu já tive problemas em uma época que eu tentei permuta. Obrigado, Marcão. Do sul de, obrigado, Marcão. Do sul de Minas, para uma cidade chamada Varjão, perto de Patos de Minas. E aí, na época, eu não fui transferido porque o meu comandante falou que eu era muito bom de serviço. Ele não queria me perder. Eu falei, pô, que legal! Porra. Que legal, quer dizer que a minha recompensa por ser bom de serviço é morrer aqui. É ficar aqui. Prejudicar a minha família e não poder ir para um local onde minha esposa ia ter mais contato com a mãe dela. Então, assim, a gente precisa de mais transparência no Sismov. O Júnior tinha tempo que queria trabalhar com isso, não tinha condições porque não estava com a parceria na Assembleia. E aí, através da minha eleição, agora a gente conseguiu finalmente apresentar esse projeto. Isso é sensacional, irmão. Esse background é que me deixa animado. Esse pano de fundo me deixa animado demais. Sabe por quê, cara? Porque eu tenho certeza que não vai ser mais do mesmo. E quando você me fala isso, cara, que o Júnior não tinha uma base na Assembleia pra trabalhar isso. Cara, aí é que me preocupa mais ainda, saca? Porque o cara deve ter tentado pra caramba. E aí a gente não precisa citar nome aqui, mas tem muito medalhão ali na Assembleia. E que tá tudo certo, irmão. Eu não vou nem entrar nesses meandros aí, não, porque isso aí de fato não me diz respeito. E um parlamentar em específico nesse sentido não me diz respeito. Mas, cara, isso aí me chama muita atenção e eu acho interessantíssimo. E se eu puder agregar com uma ideia correlacionada a esse tipo de propositura, irmão, começa a pensar também na questão da resolução 4.285, que eu nem sei se é 4.285 mais, porque muda tanto, já deve ter aumentado alguns números, que diz respeito às licenças e dispensas, velho. Que é o seguinte, eu não sou contra o fato da instituição ter que controlar o absenteísmo. Porque a gente sabe que tem polícia chapeleiro mesmo, irmão, que vai lá numa sexta-feira, pega um atestado para dar um rolê sábado, domingo. Isso aí eu não concordo e não patrocino. Mas, cara, o fato do militar trabalhar a 250 quilômetros de distância da sede da unidade, que tem uma SAS, que tem um NAIS, e ter que estar licenciado e deslocar obrigatoriamente esse lugar para homologar e chegar lá, o médico fala assim, não, se te deu 30 dias, eu vou te dar 10, você volta para casa, depois você volta aqui para homologar mais 10, volta para casa, volta aqui, depois homologa mais 10. Isso não existe não, Caporizo. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem muita ideia boa. Isso aí é uma coisa que eu também já sofri na polícia por causa disso, porque eu trabalhava no destacamento que ficava a mais de 100 quilômetros de distância do batalhão. E eu não vou ficar anotando, não. Vou te pedir a gentileza de você encaminhar essas ideias para mim. Mando, cara, porque eu faço questão de tocar para frente. Inclusive, tem um projeto de lei meu mais recente que gerou um bafafá muito grande na polícia, que é o serviço facultativo remunerado. Top demais isso aí, irmão. A polícia fica pegando bico no posto de gasolina. Não tem lógica, trabalha. Aí assim, qual que foi o problema? Teve muita gente da reserva que falou que isso quebraria com a paridade. Não é verdade. Quero aproveitar esse momento aqui para poder esclarecer isso. E eu concordo que não é verdade. O militar da reserva, ele tem a oportunidade de vender o seu tempo livre para a polícia na condição de reconvocado e recebe por isso. O policial da ativa vai ter a mesma paridade, através da oportunidade de vender o seu tempo livre para a própria polícia e ser remunerado por isso. A verdade mesmo é que a grande maioria nem vai precisar fazer isso, porque tem muitos militares, principalmente nos destacamentos, que já tem mais de 80 horas extras em banco de horas que nunca são pagos. Nunca. Então, um militar desse ele já vai receber
pelos 10 serviços, que é o limite, né? De 10 serviços remunerados do bico facultativo. Ah, vocês estabeleceram um limite no projeto? É o limite 10. Top, cara. Limite top. 10, porque senão também. Não tem recomposição fisiológica. Exato. Top. Aí o que acontece? Um militar como esse não vai precisar trabalhar uma única hora a mais. Ele vai ser remunerado pelo seu banco de horas. Entendeu? Top. Então, assim, isso, além de aumentar a questão da paridade, ainda reforça a positividade do nosso banco de horas. Pô, top demais um projeto desse, cara. E dá um fôlego pro polícia, né? Porque, pô, cara, eu fui soldado há muito tempo, sou cabo, e a gente sabe que realmente a gente precisa de um complemento no salário, porque tá baixo, tá pouco. E é claro, eu não vou deixar de lutar pela recomposição das perdas inflacionárias por causa disso. É legítimo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente não tem que confundir alhos com bugalhos. E é legítimo. Sim. É legítimo. Porque, na verdade... Não, e tem muita polícia que aplica. Polícia do DF mesmo cara, São usa Paulo. muito. São Paulo também. Agora, esse discurso de paridade também, eu acho que agora, com todo respeito ao pessoal da reserva, os reformados, etc e tal, que tem a sua história, os veteranos, e tá tudo certo, e a gente precisa respeitar mesmo. Mas, cara, esse argumento é um argumento um tanto quanto vazio, porque o nome por si só já trata da condição. É reserva, é reforma, é descanso. Nem reconvocação eu sou muito favorável, irmão. Sabe por quê? Porque abre um precedente para um tiro no pé para discutir tempo de serviço. Uhum. E daqui a pouco, tem gente aí metendo malho e falando que o militar tá reformando, tá aposentando muito cedo e tem que trabalhar 40 anos de efetivo de serviço. A minha abordagem em relação à reconvocação é a seguinte. Eu realmente acredito que o militar ele tem que reformar no máximo agora, que já que a lei mudou, não tem o que falar, 35 anos, 35 né? anos. Pra mim tinha que ser 30. Tinha que ser 30 anos. Por quê? Cara, é desumano você achar que um cara com 50 anos de idade vai correr atrás de um maloqueiro de 18 anos pegar o vagabundo. Isso não existe. E essa parte física é fundamental para exercer o nosso trabalho. A gente sai no braço com os outros. Não tem jeito. Agora, eu não sou contra reconvocar. Eu acredito que tem que reconvocar sim, já que o militar quer trabalhar, mas para colocar em áreas específicas. Por exemplo, apresentei um outro projeto de lei para que nós tenhamos segurança armada nas escolas, até depois desses atentados terríveis que aconteceram contra crianças aqui no Brasil, que estavam nas escolas. E por que não colocar ali na condição de porteiro um militar da reserva, top, preparado, o cara que sabe, que tem o tirocínio, que tem experiência, entendeu? Para poder ali impedir que alguma pessoa entre portando algum armamento ou, em caso de um atentado, alvejar. Top demais. Né? Top demais. O Esse eu não perigo. conhecia, não. Pois Esse eu é. não sabia, não. Então, assim, existe aplicabilidade. A gente tem que tentar evitar colocar militar na administração. Mas tem coisas da administração que só o militar sabe fazer. Sim. Por que não coloca esse pessoal da reserva lá? Sim. Entendeu? Sim. Deixa o pessoal mais novo realmente para pagar o seu tempo de serviço, para dar o sangue ali, para realmente... dar o sangue, é claro, no bom sentido. No sentido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não no sentido literal. Não, mas, cara, esses dias eu vi um vídeo no interior, um subtenente e um soldado tentando abordar um cara. Não sei se você viu esse vídeo, o cara tirou a bermuda, ficou de cueca. O cara, não, então me aborda. O subtenente foi tentar correr, segurar o cara, tava ofegante, bicho. Fiquei com dó do cara, bicho. Falei, puta, no interior, cara. Falei, puta merda. Mas, essa condição aí é complicado. Mas também, se eu fosse o soldado, eu já tinha quebrado o cara todo, mas enfim. Cara, é uma questão de prioridade. Eu quero falar agora, nesse momento, para quem é da segurança pública em específico e está assistindo esse podcast aqui. A sua primeira responsabilidade em prestação de serviço de segurança pública é pro teu companheiro de viatura. É para a pessoa que está do teu lado. Se você não conseguir garantir a integridade física do teu colega de guarnição, o que dirá da sociedade como um todo? Já pode fechar as portas e ir para casa que você não serve pro serviço. Então, assim, uma das coisas que, graças a Deus, eu sempre morri de medo era de um dia algum colega se machucar porque eu fui omisso, porque eu hesitei. Então eu sempre tive muito claro na minha mente, na polícia, quem hesita morre. Então todas as vezes que alguém tentou me agredir, eu reagi. Mas se eu quisesse não reagir, seria algo facultativo pra mim. Sim. Agora, partiu pra cima de um companheiro meu, cara, eu sou um leão. Eu vou pra cima, eu vou com tudo, não aceito. Por quê? Porque é a minha responsabilidade proteger aquela vida, entendeu? Top, top. Cara, agora, mandato fora dessa questão orgânica, segurança pública, o que mais que vocês estão fazendo? Conta pra nós aí, o que vocês estão pensando, como é que estão essas proposituras? Porque você falou de conservadorismo e de segurança pública, mas certamente vocês trabalham em algumas outras vertentes. O que vocês estão fazendo com relação a outras pautas sociais no mandato, cara? Eu tenho muitas pautas, né?
tem o trabalho social mesmo. Recentemente, também em parceria com o Júnior Amaral, nós conseguimos atender mais de 2.600 crianças no Triângulo Mineiro através da prestação de serviço oftalmológico gratuito. Não existe nada de graça, tá, gente? Gratuito para aquelas pessoas. Mas nada mais é do que o retorno desse assalto que o brasileiro sofre através dos impostos. Eu acho, inclusive, muito interessante essa questão do imposto no Brasil, porque ele tem uma relação com a história de Minas incrível, né? A Inconfidência Mineira, que não deveria ser chamada assim, deveria ser chamada de Conjuração Mineira. Inconfidente é algo ruim, é um termo pejorativo que era utilizado pela coroa portuguesa para denegrir o movimento mineiro. Agora, os conjurados, que assim se auto-intitulavam, lutavam contra o que eles achavam um absurdo, que era o quinto imposto, que é o quinto dos infernos. Sim. Hoje a gente paga 2/5 dos infernos em impostos e a população tá tranquila, parece que quer mais Estado, né? Muitos querem mais Estado ainda, porque quanto mais você pede serviço público, mais o Estado tem que arrecadar, porque o Estado não gera renda. Ele pega a renda do teu trabalho. Então ele vai ter que arrecadar de você para poder fazer isso. Então é uma situação delicada. O Estado inchado é... perigo para a liberdade individual, né? né? Mas por que foi que eu falei disso mesmo? Eu esqueci porque sua pergunta inicial. Das pautas extra segurança pública, você falou das crianças. Sim, tem o trabalho social, tem essas coisas. E eu tenho pautas próprias do conservadorismo. Por exemplo, a nossa sociedade tem que proteger a pureza de nossas crianças. As crianças, evidentemente, são o futuro da nação. E se a gente não se levanta para proteger aqueles que são mais frágeis, nós somos então a sociedade indigna de prosperar. Por causa disso, eu já apresentei também projetos de lei contra ideologia de gênero nas escolas, contra transição de gênero. Tem criança de 4 anos de idade no estado de São Paulo que inicia tratamento hormonal para transição de gênero, porque a criança de 4 anos, que é menino, resolveu que agora é menina. Isso é loucura, tá? Isso é ideologia que está sendo aplicada contra a mente do inocente. Mas é interessante, cara, porque assim, tem gente que chega para a criança, fala assim, ó, a criança chegou para você, 4 anos de idade, teu filho, qualquer coisa que seja. Ô pai, eu quero fazer uma tatuagem. Você fala, não, você só tem 4 anos, você é uma criança, você não pode fazer isso. Ah, tá bom, pai, eu quero comprar fogos de artifício, quero soltar rojão. Não, você não pode, você é uma criança. Ah, não, mas pai, eu quero dirigir um carro. Não, você é uma criança, você não pode fazer isso. Eu quero votar. Não, você é muito criança, você não sabe o que faz. Ah, eu quero mudar de sexo. Sim, parabéns, faça isso, meu filho. Que incoerência é essa? Mas que loucura é essa? Parece que a sexualidade é uma decisão pequena. E outra, o ser humano só tem que realmente pensar de maneira mais debruçada a respeito de sexualidade quando começa a puberdade. Você chegar para um menor impúbere para falar sobre isso é algo, inclusive, que na minha concepção favorece a pedofilia. Pedofilia, que é um crime bárbaro que também deveria ser punido com morte, tá? O pedófilo, para mim, tem que ser morto. E por que eu falo isso? Não é questão de ser radical ou não ser cristão, alguma coisa assim. Eu tenho certeza que não, irmão. Eu sou pai. Eu sou atacado. Sou pai de 2 meninas. Muito bom. Cara, não tem conversa, irmão. Não tem conversa. Não tem conversa. É o tipo da coisa. Olha só. Tem gente que fala assim, Caporeso, mas você como cristão não pode defender a pena de morte. Engraçado. A Igreja Católica, por mais de 2000 anos, defendeu a pena de morte. E aí não era questão de não... Teve a Inquisição, não é questão de não ser cristão. Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. E em momento nenhum falou contra a pena de morte. O que a descrição bíblia fala é o quê? Um inocente foi morto. Um inocente. Quando Dimas, que é o bom ladrão, que estava ao lado de Jesus, ele pediu perdão, Cristo perdoou e falou que ele estaria com ele no paraíso. Logo mais. Todos os apóstolos, com exceção de João, que era o apóstolo que Jesus amava, mais amava, com exceção de João, todos morreram em martírio. Todos foram ali martirizados. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E nenhum deles falou contra a pena de morte. Então, assim, ainda hoje, a Igreja Católica fala que é contra a pena de morte porque nós temos, com a estrutura atual do Estado, condições de aplicar outras penas, como, por exemplo, a prisão perpétua. No Brasil não existe nem pena de morte e nem prisão perpétua. E falam que é por uma questão de direitos humanos. Mentira. Tá? Você pegar lá os direitos humanos de 1948, não existe nada que proíba serviço forçado, nada que proíba pena de morte e nada que proíba prisão perpétua, tá?
Então isso é uma interpretação completamente equivocada do nosso artigo 5º, que infelizmente é cláusula pétrea na Constituição Federal. Prolixa que nós temos. Mexer com minhas meninas, Capureza, eu passo o cerol, sem conversa, irmão. É agora que vai chegar a parte da hipocrisia. Se a criança da outra pessoa violentada, eu falo que não, tem que prender, tem que punir. Talvez até prisão perpétua. Agora, se for com o meu filho, eu falo que tem que matar. Eu tenho que parar de ser hipócrita. Mexeu com criança, tem que passar o cerol mesmo e acabou. Tem perdão não. Tem perdão não, criança não. Isso aí pra mim, eu também concordo demais. Isso aí, cara, você tá doido. Irmão, queria entrar nessa pauta não, se você não quiser, pode ficar à vontade. Vou falar o cantamos, não, isso aí eu não vou falar. Mas eu lembrei de uma parada aqui agora, eu vou te perguntar, e fique à vontade, tá tudo certo, e nós vamos tocar o pau aqui do mesmo jeito. Que fita foi essa aí do Zancanella com Igoreto e aquela confusão toda? Eu vi que você foi pra imprensa e falou muito bem e se posicionou muito bem. Mas enfim, se você puder falar, irmão, tudo bem. Se não puder... Não tem tempo que eu não posso falar. Eu sempre costumo conversar, não tem problema nenhum. Cara, primeiramente, meu máximo respeito ao Coronel Zancanella, a quem eu presto a minha continência. É um coronel que me surpreendeu pela coragem, pela honradez com que ele agiu nessa situação. O Coronel Zancanella foi indicado, na verdade a palavra indicado que tem sido o problema, né? Foi apresentado, eu vou trocar o termo aqui, por pessoas da tropa que eu conhecia e que me falaram da competência dele. E eu peguei, em uma oportunidade, conversar com o secretário de governo Igoreto, e eu falei, cara, entrevista essa pessoa, porque ele tem muita experiência, é um excelente profissional e talvez tenha a contribuir. Eu acredito que ele tenha a contribuir para com esse governo aqui. Faz uma entrevista, se vocês gostarem. Assim como entrevistou diversos. Exato. Então não existiu esse negócio de, olha, todo mundo. É para você pegar e contratar ele, porque daí eu vou estar junto com o governo. Eu não me vendo, eu não sou puta, eu não tô à venda, tá? Então é o seguinte, a minha conversa foi essa. E aí depois, ele foi entrevistado, eu estava certo, o perfil dele combinava com o governo, ele foi chamado para assumir um cargo no Estado-Maior. E aí, para tentar ali no período de construção de quem seria o candidato à presidência da Assembleia de Minas, o Coronel Zancanella me ligou e falou o seguinte, olha, o Igoreto acabou de me ligar e falou que eu tinha meia hora para te convencer a mudar o voto, senão eu iria perder a minha nomeação para o Estado-Maior. E eu já falei para ele que eu não aceito isso, que eu não vou ficar na mão de ninguém, nem mesmo na tua, Capureza, não me leva a mal não. Então já coloquei imediatamente meu cargo à disposição. Por isso que eu respeito Zancanella. Sujeito homem. Sujeito homem, rapaz. Sujeito homem. Respeito demais o Coronel Zancanella. E aí o resto da história você já sabe. Eu fiquei puto por causa disso. Gravei um vídeo, esse vídeo estourou pelo Estado, aonde eu falei que o secretário de governo estava, naquele momento, utilizando a polícia como moeda de barganha e de chantagem política barata. Entre outras coisas que eu falei. Maravilha. Aproveitar o seu insight com relação a isso. Coronel Zancanella, minha continência, meu respeito, minha consideração. Não te conheço pessoalmente e já tenho um background muito forte do seu trabalho. Tenho aqui agora a chancela do Capureza, porque tudo que ele está falando aqui eu já tive outras referências de outras pessoas. Então, quando as opiniões são quase que uníssonas nesse sentido, acaba que o diagnóstico é comum. Mas deixa eu falar uma coisa, fiquei chateado contigo, tá, cara? Me indicaram para ganhar o galhardete aí do 45º Batalhão. Não sou vaidoso, não tenho dificuldade nenhuma com essas coisas. Medalha, troféu, esse trem pra mim. Eu fiquei só chateado porque foi uma indicação muito forte da tropa de Paracatu e chegou pra mim a notícia que você vetou, tá bom? Não tem dificuldade nenhuma. Só que gostaria de saber o porquê. Uma hora você me liga, a gente conversa sobre isso e as portas do Papo de Polícia estão abertas para você vir aqui e contar a sua história, tá joia, Coronel Zancanella? Um abração para você. Vou aproveitar o ensejo e mandar um abraço para todo mundo aí da região, da RPM, e especial abraço pro Tenente Coronel Sandro Paiva, de Paracatu. E, ô Paiva, um abraço para você, viu, irmão? É isso aí, irmão, é isso aí. Mas aqui, a sua postura naquela ocasião ali, para mim, que tá de fora, que sou um mero espectador dessa questão política, cara, foi das mais corretas e das mais condizentes com determinadas posturas de um parlamentar que a gente espera que seja sério. E tá tudo certo, irmão. E aí eu abro um precedente nesse tipo de diálogo entre nós dois pra fazer uma crítica ferrenha, cara. E não sei se tem sido assim, por quê? Porque a notícia que eu tenho é que, em tese, existe uma metodologia por trás dessas escolhas implementadas agora pelo governo novo, essas entrevistas, porque outrora a gente não tinha
notícia de que isso acontecia. Por exemplo, as nomeações eram feitas por partidarismo, por afeição, por, né? Enfim. Mas eu não sei se isso é de verdade, irmão. Eu fiquei sabendo que chamaram o Piassi para conversar, chamaram o Frederico, chamaram o Marcelo, chamaram o Zancanella, chamaram o Hansen, chamaram o Oswaldo, que era o chefe do gabinete militar. Mas eu não sei se a metodologia é uma metodologia própria ou se isso é só para inglês ver e a gente criar a sensação de que o governo está escolhendo de acordo com um impulsionamento da tropa, um impulsionamento social, alguma coisa nesse sentido, com uma avaliação que você fez. Por exemplo, a avaliação que você fez do Zancanella é uma avaliação de que vida é a tropa, irmão. É indiscutível isso. Sim. É diferente de chegar um deputado que é líder de governo na Assembleia e falar assim, não, eu quero que coloque esse cara aqui e não sabe patavinas de polícia. Né? Mas enfim, eu espero que haja uma metodologia, então, própria, séria do governo nesse sentido, para fazer essas escolhas e que não seja só um instrumento falacioso para a tropa acreditar que está tendo democratização nesse sentido, saca? Tomara que seja isso. Mas, enfim, whatever. Eu acho que se fosse para ser democrático em relação à tropa, a própria tropa iria apresentar uma lista tríplice para ser avaliada pelo governo. E sabe onde, irmão? Plataformazinha na intranet. Coloca lá 51 coronéis. O Júnior Amaral já tentou isso também. Já tentou. Ele tá com o projeto de lei, tá lá no Congresso Nacional, aguardando prosseguimento, justamente para que a tropa tenha essa possibilidade de escolher, através do sufrágio, quem serão os próximos líderes da corporação indicados, né? Os próximos indicados para o governador. Cara, votação do Big Brother. Você abre o site lá, tá a foto de quem você quer eliminar. Cria isso lá na intranet, coloca a foto lá dos 51 coronéis do alto comando. Quem que vocês querem que seja o comandante geral? Aí faz um filtrão lá, tira 12, tira 5, sei lá, e aí faz essa entrevista. Indica pro governador. Entendeu? Eu gostei muito dessa ideia, né? Parabenizo o parceiro deputado Júnior Amaral pela ideia. Ô, Júnior, parabéns, meu irmão. Tá de parabéns. Aliás, assim, eu tenho acompanhado o mandato do Júnior, cara. É um mandato muito sério. Cara que... Ele é. Eu gosto muito de ficar... fuxicando projeto de lei, esses trem, eu sou um cara meio curioso com esse trem, então tem umas questões interessantes do trabalho dele que eu tenho. O seu trabalho ainda eu não tive tempo de dar uma olhada, mas eu vou começar a ficar mais atento agora para ver se a gente consegue contribuir de alguma forma com alguma ideia da Comissão de Segurança Pública, da OAB, da própria Comissão de Direito Militar. Sim. Que foi um ganho muito grande para nós agora também, velho. A gente entrou num processo eleitoral muito polêmico, graças a Deus. Quero mandar um abraço pro Sérgio Leonardo, presidente da OAB. E essas comissões, historicamente, cara, foram comandadas por oficiais e em algum momento essa Comissão de Segurança Pública ela teve por 2 mandatos seguidos o Saim Rodrigues como presidente. E assim, as comissões não tinham tanto protagonismo, saca? E aí nós entramos para disputar essa eleição aí e acabou que deu certo, cara. E é uma turma de praça advogada aí hoje que compõe essas comissões aí, dentre essas praças eu e mais um cara de advogado aí que tá construindo. E estão ocupando esse espaço de representação aí, sabe? Sim. Ô, irmão, pra gente partir aqui para as considerações finais, eu vou levantar um último assunto aqui, porque eu sei que sua agenda também tá apertada, senão a gente fica aqui 2 horas trocando resenha. Tranquilo. Cara, efetivo. O que você pensa sobre efetivo? Cara, nós temos uma lei do efetivo da PM, do Bombeiro, de 2012. Se eu não me engano, a última, eu digo 2012 em termos de quantitativo, porque ela já foi reformulada e já ganhou outros números e outras alterações, mas nunca mudou o quantitativo. Desde 2012, que a previsão, se eu não me engano, é 51.669 homens para PM e para o bombeiro, se eu não me engano, cara, 9.000 e alguma coisa. E a PM nunca passou de 40, de 2012 até hoje, e o Corpo de Bombeiro nunca passou de 6.500 na ativa. De lá para cá. O que você pensa sobre isso, irmão? Não se faz segurança pública sem militar fardado na rua. Ponto. Acabou. Não se faz. Tem coisas que a tecnologia ela é capaz de suprir. O policial fardado na rua, não. Isso aí não pode ser suprido, porque se a nossa lei fosse uma lei mais rígida, talvez substituir por mais tecnologia seria algo a se pensar. Mas a verdade é que a única coisa que o vagabundo respeita, a única linguagem que ele respeita no Brasil, já que a nossa lei é patética, ela realmente funciona como combustível para o crime, a única coisa que ele respeita é aquilo que ele teme. E ele teme um policial fardado na rua, que se ele fizer merda, ele vai tomar um cacete.
Entendeu? Então é isso. E contratar. Tem que contratar. Tem que contratar. Tem que contratar, não tem lógica, porque o efetivo tá defasado. Esses dias eu fui no pátio do 20º Batalhão e, cara, tá vazio. Tá precisando de polícia, tem que contratar mais. Eu olhei lá, lembrei do passado, quando ali era sempre lotado, e hoje tá super vazio. A mesma coisa com o 28º Batalhão e tantos outros batalhões. Então, assim, tem que corrigir isso daí. E o Estado tem que primar pela segurança pública, porque sem segurança pública, realmente, a sociedade não funciona. Não tem condição, não tem condição. Ô, irmão, quais comissões você está compondo lá na Assembleia? Eu não consegui olhar isso ainda. Estou compondo a Comissão de Direitos Humanos, que é historicamente dominada pela esquerda. Então, agora eles estão experimentando o que é ter um contraponto lá dentro, né? A esquerda adora diversidade. Sabia disso, cara? Eles adoram diversidade. O movimento LGBT conversa com o movimento negro, que conversa com o MST, que conversa com a CUT. É uma diversidade incrível, cara. É impressionante. Aí eu cheguei lá agora, eles não estão gostando. Eu acho que o meu discurso destoa demais do que eles estão acostumados, né? Eu sempre falo que o esquerdista, ele ama a humanidade. O problema dele é que ele odeia o próximo. Entendeu? A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia já foi muito ativa contra nós, contra policiais. Eu já fui denunciado lá, cara. Ah, é lógico. 2009. Tem uma fotinha minha lá no acervo da Assembleia, você jogar aí Berlink no... Comissão de Direitos Humanos sempre foi sinônimo. Sempre foi sinônimo de direitos dos humanos. E tá errado isso daí. E agora que tem um polícia lá dentro, tem um cara conservador, o meu desejo realmente é valorizar os humanos direitos. Né? Era isso que estava precisando. Top. E tô tentando uma vaga aí na Comissão de Segurança Pública. Tô sempre participando da comissão. E como é que tá? Conseguiu a vaga? Você já tá? Tá encaminhando. Tá bem encaminhado. Pô, tomara que consiga, cara. Tomara que consiga. Quero poder colaborar cada vez mais. Pô, top demais, top demais. Precisa, cara. Precisa. Na verdade, precisa oxigenar e trazer multidisciplinaridade para as discussões ali. Quem tá compondo? A Sheila deve... O presidente certamente é o Rodrigues, que sempre é. Sim. Sheila tá na segurança? A Sheila tá, o Sandro, salvo engano, Eduardo Azevedo e talvez o Leleco Pimentel. Quem são os seus maiores parceiros hoje, cara, lá na Assembleia, dentre os deputados, assim? O que você já... A bancada do PL, como um todo. Né? A bancada do PL é a bancada que eu confio, que eu posso contar. Fechada, né? É fechada. Top. Ô, irmão, antes de te agradecer pela vinda aqui, o nosso tempo tá chegando ali a deadline do que a gente pode trabalhar aqui, que é uma pena, né? Se eu pudesse, eu ficava trocando ideia com você aqui, mas eu sei que você tem agenda aí demais também. E eu tenho uma agenda também, cara, fundamental, que eu tô precisando ir pra casa, cara, que eu tô com saudade demais da minha filha, tô fora de casa esses dias todos. Que bom que você pode chegar lá agora. A minha tá bem longe, os meus 3, né? Tá todo mundo em Uberlândia? Todo mundo em Uberlândia. Nossa senhora, e esse trecho é terrível, né, bicho? Esse trecho é complicado. Irmão, considerações finais, fique à vontade para falar o que você quiser falar, sobre o que você quiser falar, para depois eu finalizar e te agradecer aqui mais uma vez. Cara, quero mais uma vez agradecer por esse espaço, desejar sucesso para essa tua empreitada, falar que estou à disposição da segurança pública como um todo. Você que tem alguma ideia de projeto de lei para poder ajudar de alguma forma, o meu gabinete está sempre de portas abertas para a segurança pública. Como já falei anteriormente, o conservadorismo, ele é aquilo que mais representa os melhores valores do povo mineiro e do povo brasileiro como um todo. E eu sou, com orgulho, representante do conservadorismo. Na minha posse na Comissão de Direitos Humanos, eu fiz questão também de falar que eu sou representante, né, na condição de homem, hétero, cristão e capitalista. E branco. Eu falei isso porque esse pessoal de lá é extremamente racista, ele gosta de separar as pessoas por rótulos e por cores, né? E tem mania, inclusive, de falar que a polícia é racista. Eu falo, o policial, ele não enxerga a cor da pele porque o policial só tem uma cor, que é o caque da farda. Então, assim, é uma das acusações mais graves e que todo dia na Assembleia de Minas tem algum vagabundo de esquerda para acusar a polícia de racista. Uma coisa que eu realmente acho completamente absurda. Então, assim, estou à disposição, estou aqui para servir, tá bom? A direita vive em Minas Gerais. Cara, meu irmão, satisfação imensa te receber aqui. Eu não sei nem como agradecer, cara. Você não sabe o tanto que você coroou e enalteceu esse projeto aqui, que nasceu muito simples, sabe, cara? Sob uma perspectiva
despretensiosa, como eu te falei no início, mas que graças a Deus tem me trazido assim, uma alegria muito forte, muito grande, cara, porque não sei se você percebeu aqui, irmão, eu gosto demais de falar de polícia, cara. Sim. Eu gosto demais. Se eu começar a falar de ocorrência aqui, começar a falar de operacionalidade e de legislação, Vanderlei, de falar de resolução, irmão, eu me considero um cara que não conhece pouco, né, de É perceptível. legislação institucional, cara. Eu adoeço, cara. Eu adoeço, sabe? Então, eu só tenho que te agradecer e ter a satisfação de te conhecer aqui hoje nesse tipo de ambiente foi, pra mim, sensacional, espetacular, irmão. Extraordinário. E portas abertas sempre aqui no Papo de Polícia, a hora que você quiser. O programa é seu, não é meu. Você é o protagonista aqui. O que você precisar com a gente aqui, cara, só gritar Shazam que a gente aparece rapidão. Eu e os meus trutas e os meus canga. Satisfação de conhecer. Obrigado, irmão. Satisfação. Valeu. Turma, esse foi o nosso Papo de Polícia, o episódio hashtag 26, com o nosso deputado estadual, Cabo Caporeso, Cabo Cristiano... É Cristiano Ferreira Caporeso? Cristiano Caporeso Araújo Pires Ferreira. Aí, ó. Nome grande. Que é isso. Cara, com uma história interessantíssima que eu confesso que eu não conhecia, que vem de Currais Novos, do Rio Grande do Norte, para Minas Gerais, construir e sedimentar a sua jornada, a sua trajetória, não só de representante da sociedade mineira, mas de representante da operacionalidade, da segurança pública, e assim como eu me sinto, um cara que veio para defender quem nos defende. Então, esse foi o nosso Papo de Polícia com o Cabo Caporeso. Aguardem os próximos, tem muita gente boa para vir aí também. Muito obrigado pelo prestígio de sempre, galera. Curtam, compartilhem, comentem e, acima de tudo, sigam o nosso canal aí no YouTube e vamos pra cima. Tamo junto, é tudo nosso. Um grande abraço.